Capítulo 21, no qual um contrato é firmado diante de testemunhas. A maioria, a maioria correu atrás do espelho. Sophie correu para o outro lado, através do armário de vassouras para o interior da loja, pegando sua bengala no caminho. É minha culpa, murmurou. Tudo que eu faço dá errado. Eu poderia ter mantido a senhorita Angorian aqui dentro. Só precisava falar com ela educadamente. Coitadinha. Paul pode ter me perdoado muitas vezes, mas esta ele não vai me perdoar tão cedo. Na loja de flores, ela puxou as botas de 7 léguas da vitrine e a esvaziou, espalhando hibiscos, rosas e água pelo chão. Destrancou a porta da loja e arrastou as botas molhadas até a calçada cheia de gente. Com licença, disse a vários sapatos e mangas esvoaçantes que passavam no caminho dela. Olhou para o sol que não era fácil de achar no céu nublado e cinzento. Vejamos. Sudeste. Para lá. Com licença, disse, abrindo um pequeno espaço para as botas em meio àqueles que aproveitavam o feriado. Colocou as botas no chão viradas para o lugar certo. Então calçou-as e começou a andar. Zip, 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 zip. Foi rápido assim, e ainda mais indistinto e de perder o fôlego com as duas botas do que com uma. Sophie vislumbrava brevemente entre longos passos duplos a mansão no fim do vale, cintilando entre as árvores com a carruagem de fene na porta, samambaias numa colina, um pequeno rio correndo para um vale verde, o mesmo rio deslizando num vale mais largo, o mesmo vale tão amplo que parecia infinito e azul à distância, e uma torre longínqua mais distante do que poderia ter sido Kingsbury. A planície estreitando-se em direção às montanhas novamente, uma montanha cuja vertente era tão íngreme sob a bota que ela tropeçava, apesar da bengala, tropeço este que a levou à beira de uma garganta profunda repleta de uma névoa azul, com as copas das árvores bem abaixo, onde tinha de dar outro passo largo ou cair. E assim Sophie foi parar numa areia amarela e grossa, apanhou a bengala e olhou cautelosamente à sua volta. Atrás do seu ombro direito, a alguns quilômetros de distância, uma neblina branca quase escondia as montanhas que ela acabara de transpor, zunindo. Abaixo da neblina havia uma faixa verde escura. Sophie sentiu, embora não pudesse ver o castelo animado de tão longe, tinha certeza de que a névoa marcava o local das flores. Deu outro passo cauteloso. Zip! Estava assustadoramente quente. A areia, cor de argila amarelada, estendia-se em todas as direções agora, brilhando no calor. Pedras se espalhavam de forma desordenada. As únicas coisas que cresciam ali eram ocasionais arbustos cinzentos e tristonhos. As montanhas pareciam nuvens surgindo no horizonte. Se estas são as terras desoladas, disse Sophie, e o suor escorrendo-lhe em todas as rugas, tenho pena da bruxa por ter de viver aqui. Deu outro passo. O vento que provocou não a refrescou. As pedras e arbustos eram os mesmos, mas a areia estava mais cinza e as montanhas pareciam ter encolhido no céu. Sophie fitou o brilho trêmulo e cinzento adiante, onde achou que podia ver algo mais alto do que as pedras. Deu mais um passo. Agora estava um forno, mas havia uma pilha de formato peculiar, a cerca de meio quilômetro, erguendo-se numa ligeira elevação do terreno pedregoso. Era uma forma fantástica de pequenas torres retorcidas, subindo até uma torre principal, ligeiramente torta, como um velho dedo nodoso. Sophie tirou as botas, estavam quentes demais, para levar algo tão pesado. Então seguiu caminhando com esforço a fim de investigar, levando apenas a bengala. A construção parecia feita de areia amarelo-cinzenta das terras desoladas. Primeiro, Sophie se perguntou se poderia ser algum tipo estranho de formigueiro, mas ao se aproximar pôde ver que era como se algo tivesse fundido milhares de vasos de plantas numa pilha afunilada. Ela sorriu. Muitas vezes o castelo animado lhe parecera o interior de uma chaminé, mas aquela construção, sim, era realmente uma coleção de cones de chaminé. Tinha de ser o trabalho de um demônio do fogo. Quando Sophie ofegava,
ladeira acima, de repente ficou claro que se tratava da fortaleza da bruxa. Duas pequenas figuras cor de laranja saíram de uma área escura no fundo e ficaram à sua espera. Sophie reconheceu os dois pajens da bruxa. Apesar de acalorada e arfante, tentou falar com eles educadamente, a fim de mostrar que nada tinha contra eles. Boa tarde, disse. Eles só lhe dirigiram olhares carrancudos. Um deles curvou-se e levantou a mão, apontando na direção da escura arcada deformada entre as colunas curvas de cones de chaminé. Sophie deu de ombros e o acompanhou. O outro pajem caminhava atrás dela, e evidentemente a entrada desapareceu assim que ela atravessou. Sophie deu de ombros novamente. Resolveria esse problema quando voltasse. Arrumou o chale de renda, alisou as saias enlameadas e seguiu em frente. Era um pouco como passar pela porta do castelo com a maçaneta no preto. Houve um movimento de nada e depois uma luminosidade pálida. A luz vinha de chamas amarelas esverdeadas que queimavam e tremulavam por toda a parte, mas de um modo sombrio que não produzia calor e muito pouca luz. Quando Sophie olhava para elas, as chamas nunca estavam no lugar para onde ela olhava, mas sempre para o lado. Assim, era magia. Sophie deu de ombros mais uma vez e seguiu o pajem por ali e acolá, entre pilastras esguias do mesmo tipo de cone de chaminé que o restante do lugar. Por fim, os pajens guiaram-na até uma espécie de saída central, onde talvez fosse apenas o espaço entre pilastras. Sophie ficou confusa. A fortaleza parecia enorme, embora ela suspeitasse de que fosse uma ilusão, assim como o castelo. A bruxa aguardava de pé. Novamente, era difícil dizer como Sophie sabia, mas não podia ser ninguém mais. A bruxa estava imensamente alta e magra agora, e o cabelo estava claro, preso numa trança que lhe caía sobre um ombro ossudo. Usava um vestido branco. Quando Sophie encaminhou-se diretamente para ela, brandindo a bengala, a bruxa recuou. Não vou ser ameaçada, disse a bruxa, parecendo fraca e cansada. Então me devolva a senhorita Angorian e não será, disse Sophie. Vou pegar e partir. A bruxa recuou ainda mais, gesticulando com as mãos, e os dois pajens derreteram, formando bolhas laranjas grudentas que se ergueram no ar e voaram para Sophie. Saiam! Gritou Sophie, golpeando-os com a bengala. As bolhas laranjas pareciam não se importar. Elas se desviavam, zigue-zagueavam no ar e depois partiam atrás de Sophie. Ela estava justamente pensando o que levar a melhor sobre eles quando se viu grudada por eles a uma pilastra. Uma substância laranja pegajosa segurou-a pelos tornozelos quando ela tentou se mover e puxou seu cabelo dolorosamente. Eu quase prefiro um limo verde, disse Sophie. Espero que eles não sejam meninos de verdade. Apenas emanações, disse a bruxa. Solte-me. Não. A bruxa deu-lhe as costas e pareceu perder completamente o interesse nela. Sophie começou a temer que, como sempre, tivesse estragado tudo. A coisa pegajosa parecia ficar mais dura a cada segundo. Quando tentou se mexer, aquilo a prendeu de volta na pilastra de barro. Onde está a senhorita Angorian? Você não vai encontrá-la, disse a bruxa. Vamos esperar que Hole venha. Ele não virá, retrucou Sophie. Ele é mais sensato, e sua praga não pegou. Vai pegar sim, disse a bruxa, sorrindo levemente. Agora que você caiu no nosso ardil e veio até aqui, ao menos uma vez Hole terá de ser honesto. Ela fez outro gesto, dessa vez para as chamas escuras, e uma espécie de trono surgiu entre duas pilastras e parou em frente à bruxa. Havia um homem sentado nele, usando um uniforme verde, botas altas e brilhantes. A princípio, Sophie pensou que ele estivesse adormecido, com a cabeça para o lado, fora do seu campo de visão. Mas a bruxa fez outro gesto e o homem sentou-se ereto. E ele não tinha cabeça. Sophie se deu conta de que estava olhando para o que restara do príncipe Justin. Se fosse Fanny, disse Sophie, eu ameaçaria desmaiar. Põe a cabeça dele no lugar. Ele fica horrível assim. Joguei as duas cabeças fora. Joguei as duas cabeças fora meses atrás, disse a bruxa. Vendi o crânio do Mago Sullivan junto com o violão dele, a cabeça do príncipe Justin.
A cabeça do príncipe Justin está andando por aí, com as outras partes remanescentes. Este corpo é uma mistura perfeita do príncipe Justin com o mago Sullivan. Está esperando a cabeça de Hole para torná-lo o ser humano perfeito. Quando tivermos a cabeça de Hole, teremos o novo rei de Ingary, e eu governarei como rainha. Você está louca, exclamou Sophie. Você não tem direito de fazer quebra-cabeças das pessoas, e eu não pensaria que a cabeça de Hole vai fazer nada do que você quer. Ela vai fugir de algum jeito. Hole vai fazer exatamente o que mandarmos, disse a bruxa com um sorriso sarcástico e misterioso. Vamos controlar seu demônio do fogo. Sophie percebeu que estava assustadíssima. Sabia agora que tinha estragado tudo. Onde está a senhorita Angorian? Perguntou, empunhando a bengala. A bruxa não gostava quando Sophie brandia a bengala. Ela deu um passo para trás. Estou cansada, disse. Vocês vivem arruinando meus planos. Primeiro, o mago Sullivan não queria vir aqui às terras isoladas, então tive de ameaçar a princesa Valéria, a fim de obrigar o rei a mandá-lo aqui. Depois, quando chegou, ele plantou árvores. Então, durante meses, o rei não quis deixar o príncipe Justin seguir Sullivan. E quando ele o seguiu, o tolo foi para o norte, por algum motivo, e tive de usar todas as minhas artimanhas para trazê-lo aqui. Home causou ainda mais problemas. Ele se safou uma vez. Tive de usar uma maldição para trazê-lo aqui. Enquanto eu descobri o suficiente sobre ele para jogar a praga, você entrou no que restou do cérebro de Sullivan e me criou mais problemas. E agora, quando trago você aqui, você sacode essa bengala e discute. Trabalhei muito por esse momento e não vou ser contrariada. Ela virou as costas e se afastou para a penumbra. Sophie observava a figura alta e movimentando. Sophie observava a figura alta e branca movimentando-se entre as chamas sem brilho. Acho que a idade lhe pesou, pensou Sophie. Ela está louca. Tenho de me libertar e resgatar a senhorita Angorian de alguma forma. Lembrando que a coisa laranja havia evitado sua bengala, assim como a bruxa. Sophie passou a bengala sobre os ombros e balançou-a para frente e para trás, onde a substância pegajosa encontrava pilastra de cerâmica. Saia daí, disse. Solte-me. Seu cabelo era puxado dolorosamente, mas fiapos laranja começaram a se soltar. Sophie balançou a bengala com mais força. Ela conseguia libertar a cabeça e os ombros quando um baque surdo se fez ouvir. As pálidas chamas tremeram e as pilastras atrás de Sophie se sacudiam. Então, com um estrondo como mil serviços de chá caindo escada abaixo, um pedaço da parede da fortaleza explodiu. A luz ofuscante invadiu por um buraco grande e irregular, e uma figura saltou para dentro pela abertura. Sophie voltou-se ansiosa na esperança de que fosse Hole, mas a figura negra tinha apenas uma perna. Era o espantalho de novo. A bruxa deu um uivo de raiva e avançou sobre ele com a trança clara esvoaçando e os braços ossudos estendidos. O espantalho pulou sobre ela. Houve mais um estouro violento e os dois foram envolvidos numa nuvem mágica, como aquela sobre Port Haven quando Hole e a bruxa lutaram. A nuvem bateu-se para lá e para cá e enchendo o ar poeirento com guinchos e estrondos. O cabelo de Sophie se arrepiou. A nuvem estava a apenas alguns metros, indo de um lado para o outro entre as pilastras de cerâmica, e a abertura na parede estava bem próxima também. Como Sophie imaginara, a fortaleza não era tão grande. A cada vez que a nuvem se movia pelo buraco branco ofuscante, ela podia enxergar através dele e via as duas figuras magricelas lutando em uma névoa. Enquanto assistia, continuava a brandir a bengala atrás de suas costas. Ela estava solta, a não ser pelas pernas, quando a nuvem atravessou na frente da luz mais uma vez. Sophie viu outra pessoa passar pela abertura. Esta tinha mangas negras esvoaçantes. Era Hole. Sophie podia ver claramente a sua silhueta de pé com os braços cruzados, observando a batalha. Por um momento pareceu que ele deixaria a bruxa e o espantalho continuarem. E então as longas mangas se agitaram quando Hole ergueu os braços. Acima dos gritos e estrondos, a voz de Hole berrou uma palavra comprida e estranha, acompanhada de uma longa trovoada. Tanto o espantalho como a bruxa se sobressaltaram. Estampidos soaram em torno das pilastras de cerâmica, eco após eco, e a cada eco carregava com ele um pouco da nuvem de magia. Ela se desfez em pequenos tufos e desapareceu em redemoinhos escuros.
Quando havia se tornado uma névoa branca muito fina, a figura alta de trança começou a vacilar. A bruxa pareceu dobrar-se sobre si mesma, cada vez mais magra e branca. Por fim, por fim, quando a névoa se dispersou totalmente, ela caiu numa pilha com um leve tilintar. Quando os milhares de ecos suaves cessaram, Rou e o espantalho encararam-se cautelosamente sobre uma pilha de ossos. Ótimo, pensou Sophie. Ela soltou as pernas e dirigiu-se para a figura sem cabeça no trono que a estava deixando nervosa. Não, meu amigo, disse Rou ao espantalho. Ele pulara no meio dos ossos e os estava empurrando para lá e para cá com a perna. Não, você não vai encontrar o coração dela aí. Ele está com um demônio do fogo. Ela está com um demônio de fogo dela. Acho que ele a controla faz muito tempo. É triste realmente. Quando Sophie tirou o chale e o arrumou decentemente nos ombros sem cabeça do príncipe Justin, Paul disse: Acho que o resto do que você está procurando está aqui. Ele andou até o trono com o espantalho pulando a seu lado. Típico, disse a Sophie. Quebro meu pescoço para chegar aqui e encontro você fazendo arrumação. Sophie olhou para ele. Como temia, a intensa luz do dia que atravessava a parede quebrada mostrava que Rou não se barbeara nem se penteara. Os olhos ainda estavam vermelhos e as mangas negras estavam rasgadas em vários lugares. Entre Rou e o espantalho não havia muito a escolher. Ah, Deus, pensou Sophie. Ele deve amar muito a senhorita Angorian. Vim por causa da senhorita Angorian, explicou ele. Explicou. Vim por causa da senhorita Angorian, explicou ela. E eu pensei que se providenciasse para que sua família visitasse, você ficaria quieta ao menos uma vez, disse Hou. Mas não. O espantalho começou a saltar na direção de Sophie. O mago Sullivan me enviou, disse ele com sua voz pastosa. Eu estava guardando os arbustos dele contra os pássaros das terras desoladas quando a bruxa o pegou. Ele jogou toda a sua magia sobre mim e me deu ordens para vir resgatá-lo. Mas quando eu cheguei, a bruxa já o tinha feito em pedaços e estes se achavam em diversos locais. Foi uma tarefa árdua. Se você não tivesse vindo e me dado vida de novo, eu teria fracassado. E isso respondia às perguntas que Sophie lhe fizera antes de os dois partirem. Então, quando o príncipe Justin pediu os feitiços de busca, eles deviam estar apontando para você, disse ela. Por quê? Para mim ou para o crânio dele, respondeu o espantalho. Cá entre nós, somos a melhor parte dele. E Percival é feito do mago Sullivan e do príncipe Justin? Indagou Sophie. Ela não tinha certeza se Let ia gostar disso. O espantalho assentiu com sua cabeça de nabo. Ambas as partes me contaram que a bruxa e seu demônio do fogo não estavam mais juntos e que eu poderia vencê-la, disse ele. Agradeço a você por ter me dado 10 vezes minha velocidade anterior. Hou pôs o espantalho de lado. Traga aquele corpo com você até o castelo, disse ele. Eu lhe explicarei lá, Sophie. Eu lhe explicarei lá. Sophie e eu temos de voltar antes que o demônio de fogo encontre um modo de furar minhas defesas. Ele segurou o pulso fino de Sophie. Vamos. Onde estão as botas de 7 léguas? Sophie se deteve. Mas a senhorita Angorian, você não entende? Disse Hou, arrastando-a. A senhorita Angorian é o demônio do fogo. Se ele entrar no castelo, então será o fim de Calcer, e o meu também. Sophie cobriu a boca com as mãos. Eu sabia que tinha estragado tudo, disse. Ela já esteve lá dentro 2 vezes, mas saiu. Ah, meu Deus, grunhiu Hou. Ela tocou em algo? No violão, admitiu Sophie. Então ainda está lá, afirmou Hou. Vamos! E puxou Sophie pela parede aberta. Siga-nos com cautela, gritou para o espantalho. Vou ter de levantar um vento. Não há. Vou ter de levantar um vento. Não há tempo para procurar as botas, disse ele a Sophie, enquanto passavam pelas bordas irregulares, saindo no sol quente. Corra! E continue correndo, ou não poderei movimentar você. Sophie se virou sozinha com a bengala e conseguiu partir numa corrida claudicante, tropeçando entre as pedras. Hou corria a seu lado, empurrando-a.
O vento ganhou intensidade, assoviando, depois rugindo, quente e arenoso, e a areia cinzenta subiu em torno deles numa tempestade que caiu zunindo na fortaleza de cerâmica. A essa altura eles não corriam, mas deslizavam para frente numa espécie de corrida em câmera lenta. Pó e areia turbilhonavam em torno deles, a grande altura e estendendo-se até bem longe em seu rastro. Era muito barulhento e nem um pouco confortável, mas as terras desoladas passaram num átimo. Não é culpa de Calcifer, gritou Sophie. Eu lhe disse que não contasse. Ele não contaria de qualquer maneira, berrou de volta Hole. Eu sabia que ele nunca delataria um companheiro demônio de fogo. Ele sempre foi meu flanco mais vulnerável. Pensei que fosse Gales. Não. Deixei que pensasse isso de propósito. Sabia que eu ficaria irritado bastante para detê-la se tentasse algo lá. Eu precisava deixar uma entrada para ela. Entende? Minha única chance de chegar ao príncipe Justin era usar a maldição que ela joga sobre mim para me aproximar dela. Então você ia resgatar o príncipe porque fingiu que tinha fugido para enganar a bruxa? Certamente que não. Sou um covarde. A única maneira de eu fazer algo tão assustador assim é dizer a mim mesmo que não estou fazendo nada disso. Ah, meu Deus, pensou Sophie, olhando em torno para o redemoinho de areia. Ele estava sendo sincero, e isto é um vento. A última parte da maldição se realizou. A areia quente afustigava ruidosamente a mão de Hole. A machucava. Continue correndo, bradou Hole. Você vai se machucar nessa velocidade. Sophie engasgou e fez suas pernas funcionarem de novo. Podia ver as montanhas claramente agora, e aquela linha verde abaixo eram os arbustos em flor, apesar de ainda haver areia amarela rodopiando no caminho. As montanhas pareciam crescer e a linha verde corria ao encontro deles até ficar na altura de uma sebe. Todos os meus flancos estavam vulneráveis, gritou Hole. Eu estava contando que Sullivan estivesse vivo. Depois, quando parecia que tudo que restava dele era Percival, fiquei tão assustado que tive de sair e me embebedar. Aí você vem e brinca nas mãos da bruxa. Sou a mais velha, gritou Sophie. Sou um fracasso. Bobagem, berrou Hole. Você nunca para e pensa. Hole estava reduzindo a velocidade. O pó pulava em torno deles em densas nuvens. Sophie só sabia que os arbustos estavam próximos, porque ouviu o sibilar e o bater do vento arenoso nas folhas. Eles mergulharam entre eles com um ruído, ainda seguindo tão depressa que Hole teve de se desviar e arrastar Sophie numa longa corrida pela superfície do lago. E você é boa demais, acrescentou ele, acima do ruído da água e da areia nas folhas de lírios. Eu estava contando com o fato de você ser ciumenta demais para deixar aquele demônio se aproximar. Chegaram à margem nevoada numa corrida lenta. Os arbustos de ambos os lados da trilha verde se agitaram quando eles passaram jogando pássaros e pétalas num redemoinho atrás deles. O castelo descia rapidamente a estrada, vindo na direção deles com sua fumaça, deixando um rastro no vento. Hole reduziu a velocidade bastante para escancarar a porta e empurrou Sophie a si mesmo para dentro. Michael! Gritou ele. Não foi eu quem deixou o espantalho entrar, disse Michael, sentindo-se culpado. Tudo parecia normal. Sophie ficou surpreso ao descobrir que havia se ausentado por um curto tempo. Na verdade, alguém puxara sua cama de sob a escada e Percival estava deitado nela, ainda inconsciente. Letty, Martha e Michael estavam reunidos em torno dele. No andar de cima, Sophie podia ouvir as vozes da Sra. Fairfax e de Fanny combinadas com ameaçadores sussurros e pancadas que sugeriam que as aranhas de Hole estavam passando por um momento difícil. Hole soltou Sophie e mergulhou na direção do violão. Antes que pudesse tocá-lo, este interrompeu num longo e melodioso bum. As cordas vibraram. Farpas de madeira choveram sobre Hole. Ele foi forçado a recuar, protegendo o rosto com uma manga rasgada. De repente, a Sra. Tangorian estava parada ao lado da lareira, sorrindo. Hole estava certo. Ela devia ter estado no violão todo esse tempo, esperando o momento certo. Sua bruxa está morta, disse-lhe Hole. Não é uma pena? Retrucou a Sra. Tangorian, despreocupada. Agora posso me tornar um novo ser humano, que será muito melhor. A maldição foi cumprida. Posso pôr as mãos no seu coração agora. E ele inseriu a mão na lareira
e tirou Calcifer de lá de dentro. Calcifer vacilou sobre o punho fechado dela, parecendo apavorado. Ninguém se mexa, alertou a Sr. Tangorian. Ninguém ousava se mexer. Hole era o mais imóvel. Socorro! Disse Calcifer baixinho. Ninguém pode ajudá-lo, disse a Sr. Tangorian. Você vai me ajudar a controlar meu novo ser humano. Deixe-me mostrar a você. Só tenho de me apertar mais um pouco. Ela apertou a mão que segurava Calcifer até os nós dos dedos ficarem pálidos. Hole e Calcifer gritaram juntos. Calcifer se debatia em agonia. O rosto de Hole ficou azulado e ele desabou no chão como uma árvore derrubada, onde ficou tão inconsciente quanto Percival. Sophie achou que ele não estava respirando. A Sra. Tangorian ficou atônita. Ela olhou para Hole. Ele está fingindo, disse ela. Não, não está, gritou Calcifer, retorcido numa forma espiralada. O coração dele está muito mole. Solte-me! Sophie levantou a bengala devagar e suavemente. Dessa vez ela pensou por um instante antes de agir. Bengala, murmurou. Bata na Sra. Tangorian, mas não machuque ninguém mais. Então, ela balançou a bengala e acertou os dedos da Sra. Tangorian com o maior barulho possível. A Sra. Tangorian soltou um guincho como uma tora molhada queimando e largou Calcifer. O pobre rolou desamparado no chão, de lado, rugindo de terror. A Sra. Tangorian levantou um dos pés para pisar nele. Sophie teve de soltar a bengala e mergulhar para salvar Calcifer. A bengala, para sua surpresa, acertou a Sra. Tangorian novamente por conta própria. E de novo, e mais uma vez. Mas certamente que sim, pensou Sophie. Ela dera a vida àquela bengala. A senhorita Penstemon lhe tinha dito isso. A senhorita Tangorian sibilou e hesitou. Sophie estava de pé segurando Calcifer enquanto sua bengala açoitava a senhorita Tangorian e fumegava com o calor que emanava. Ao contrário, Calcifer não precisava estar muito quente. Ao contrário, Calcifer não parecia estar muito quente. Tinha adquirido um tom azul leitoso com o choque. Sophie podia sentir que a massa escura do coração de Hole batia muito fracamente entre seus dedos. Tinha de ser o coração de Hole. Ele o dera a Calcifer, como sua parte no contrato para manter Calcifer vivo. Ele devia estar com pena de Calcifer, mas ao mesmo tempo... Que tolice! Fanny e a Sra. Fairfax desceram as escadas correndo, empurrando, empunhando vassouras. Ao vê-las, a Sra. Tangorian pareceu convencer-se de que havia fracassado, então correu para a porta, com a bengala de Sophie atrás dela, ainda golpeando-a. Detenham-na! Gritou Sophie. Não a deixem sair! Protejam todas as portas! Todos se apressaram a obedecer. A Sra. Fairfax posicionou-se no armário de vassouras com sua vassoura erguida. Fanny ficou na escada. Letty deu um salto e guardou a porta para o quintal e Marta, o banheiro. Michael correu para a porta do castelo, mas Percival pulou da cama e correu para essa porta também. Seu rosto estava pálido e os olhos fechados. No entanto, ele correu ainda mais rápido do que Michael. Chegou primeiro e abriu a porta. Com o Calcifer tão indefeso, o castelo parara de se mover. A Sra. Tangorian viu os arbustos imóveis na neblina do lado de fora e correu para a porta numa velocidade do outro mundo. Antes que a alcançasse, porém, a passagem foi bloqueada pelo espantalho que surgiu com o príncipe Justin pendurado nos ombros, ainda enrolado no chale de renda de Sophie. Ele abriu os braços, atravessados na porta, e a Sra. Tangorian recuou. A bengala que continuava a atingir estava em chamas agora. Sua ponta de metal brilhava. Sophie se deu conta de que não duraria muito tempo mais. Para sua sorte, a Sra. Tangorian a odiava tanto que agarrou Michael e o arrastou para a frente do caminho da bengala. Esta tinha ordens para não machucar Michael, então pairou em brasa. Marta correu e tentou puxar Michael dali. A bengala tinha de evitá-la também. Sophie, como sempre, erguera a mão. Não havia tempo a perder. Calcifer, disse Sophie, terei de quebrar seu contrato. Isso vai matá-lo? Sim, de qualquer forma. Se qualquer outra pessoa o quebrasse, respondeu Calcifer com voz rouca. Por isso, pedi que você o fizesse. Eu sabia que você podia dar vida às coisas. Veja o que fez pelo espantalho e pelo crânio. Então tenha mais 1000 anos, exclamou Sophie e desejou com intensidade para o caso de apenas falar não ser o bastante. Isso a tinha preocupado muito. Segurou Calcifer e cuidadosamente removeu a massa escura, do mesmo modo como removeria um broto morto de um talo. Calcifer rodopiou, liberto, e pairou ao lado de seu ombro,
com uma lágrima azul. Sinto-me tão leve, disse ele. Então se deu conta do que acontecera. Estou livre! Ele gritou. Ele rodopiou até a chaminé e mergulhou nela, desaparecendo. Estou livre! Sophie ouviu-o gritar ao longe, acima deles, quando saiu pela chaminé da loja. Sophie voltou-se para Hall com a massa escura quase morta, em dúvida, apesar da pressa. Tinha de acertar, e não estava segura de como fazer isso. Bom, aí vai, disse, ajoelhando-se ao lado dele e cuidadosamente ela pôs a massa escura no peito dele, num ponto mais à esquerda, onde sentia seu coração quando ele a incomodava, e empurrou. Vá, disse ela. Entre aí e trabalhe. E empurrou e empurrou. O coração começou a afundar e a bater com mais força à medida que entrava. Sophie tentou ignorar as chamas e disputas na porta e manter uma pressão firme e contínua. Seu cabelo insistia em atrapalhar, caindo sobre seu rosto em mechas avermelhadas, mas ela tentava ignorar aquilo também. E empurrava. O coração entrou. Assim que desapareceu no peito, ou se mexeu, deu um grito, um grunhido alto e rolou, ficando de bruços. Pelos dentes do inferno, que ressaca! Não, você bateu a cabeça no chão, disse Sophie. Paul ficou de quatro com dificuldade. Não posso ficar aqui, disse. Preciso resgatar aquela tola da Sophie. Eu estou aqui, disse ela, sacudindo o ombro dele. E também a senhorita Angorian. Levante-se e faça algo em relação a ela. Depressa! A bengala estava totalmente em chamas. O cabelo de Marta chamuscava. Rose se ergueu rapidamente, levantou uma das mãos e proferiu uma frase com aquelas palavras que se perdem em trovões. Placas de gesso caíram do teto. Tudo estremeceu. Mas a bengala sumiu e Rose deu um passo para trás com uma coisa pequena, dura e preta na mão. Podia ser um pedaço de carvão, a não ser pelo fato de que tinha a mesma forma que a coisa que Sophie acabara de enfiar no peito dele. A senhorita Angorian chiou como uma fogueira molhada e estendeu os braços suplicantes. Acho que não, disse Howe. Você teve sua chance. Pelo jeito, estava tentando conseguir um coração novo também. Ia pegar o meu e deixar Calcifer morrer, não é? Ele segurava a coisa escura entre as duas palmas da mão e apertava. O velho coração da bruxa desintegrou-se em areia negra, fuligem e nada. A senhorita Angorian desfez-se junto. Quando Howe abriu as mãos vazias, a porta estava livre da senhorita Angorian também. Outro fato ocorreu. No momento em que a senhorita Angorian se foi, o espantalho também sumiu. Se Sophie tivesse olhado, teria visto dois homens altos de pé na porta, sorrindo um para o outro. Um, com o rosto de traços marcados, tinha cabelo castanho avermelhados. O outro, de um uniforme verde, tinha traços mais vagos e um chale de renda sobre os ombros. Mas Hope virou-se para Sophie nesse momento. Você não fica mesmo bem de cinza, comentou ele. Pensei isso quando a vi pela primeira vez. Cosfer foi embora, disse Sophie. Tive de quebrar seu contrato. Howe pareceu um pouco triste, mas disse. Nós dois esperávamos que você o fizesse. Nenhum de nós queria acabar como a bruxa e a senhorita Angorian. Você diria que seu cabelo é castanho avermelhado? Vermelho dourado, respondeu Sophie. Agora que Howe tinha o coração de volta, Sophie não percebia nenhuma grande mudança, a não ser talvez pela cor dos olhos, que parecia mais profunda, mais como olhos e menos como bolas de gude. Ao contrário de algumas pessoas, disse Sophie, é natural. Nunca entendi por que as pessoas valorizam tanto o que é natural, disse Howe, e Sophie soube então que ele não tinha mudado nada. Se ela tivesse tido alguma atenção sobrando, teria visto o príncipe Justin e o mago Sullivan apertando as mãos e trocando tapinhas nas costas. É melhor voltar ao meu irmão, o rei, disse o príncipe Justin. Foi até Fanny como a pessoa mais provável e lhe fez uma profunda e elegante mesura. Estou me dirigindo à senhora desta casa? Na verdade, não, respondeu Fanny, tentando esconder a vassoura às costas. A senhora da casa é Sophie. Ou será, em breve, acrescentou a senhora Fairfax, sorrindo benevolente. Howe disse a Sophie.
O tempo todo eu me perguntava se você não seria aquela adorável garota que conheci no 1º de maio. Por que estava tão assustada? Se Sophie tivesse prestado atenção, teria visto o Mago Sullivan aproximar-se de Letty. Agora que ele era ele mesmo, estava claro que o Mago Sullivan era pelo menos tão obstinado quanto Letty. Ela parecia muito nervosa quando Sullivan se aproximou. Parecia que eu guardava a lembrança que o príncipe tinha de você, e não a minha própria, disse ele. Está tudo certo, retrucou Letty corajosamente. Foi um engano. Mas não foi, protestou o mago Sullivan. Você me permitiria tê-la como aluna ao menos? Letty enrubesceu violentamente ao ouvir isso e ficou sem saber o que responder. Para Sophie, esse era um problema de Letty. Ela tinha o seu. Hou disse: Acho que devemos viver felizes para sempre. E ela achou que ele falava sério. Sophie sabia que viver feliz para sempre com ele seria bem mais movimentado do que qualquer história poderia fazer imaginar, mas estava determinada a tentar. Deve ser de arrepiar os cabelos, acrescentou Hou. E você vai me explorar, disse Sophie. E depois você vai cortar todas as minhas roupas para me dar uma lição, disse ele. Se Sophie ou Hou tivessem alguma atenção sobrando, poderiam ter notado que o príncipe Justin, o mago Sullivan e a senhora Fairfax estavam todos tentando falar com Hou e que Fanny, Martha e Letty puxavam as mangas de Sophie, enquanto Michael puxava o casaco de Hou. Foi o uso de palavras mágicas mais preciso que já vi, disse a senhora Fairfax. Eu não sabia o que fazer com aquela criatura, como costumo dizer. Sophie, disse Letty, preciso de um conselho. Mago Hou, disse o mago Sullivan. Preciso me desculpar por tentar mordê-lo tantas vezes. Novamente, eu não sonharia em meter os dentes num companheiro. Sophie, acho que este cavalheiro é um príncipe, disse Fanny. Senhor, disse o príncipe Justin, preciso lhe agradecer por me resgatar da bruxa. Sophie, disse Marta, seu feitiço foi quebrado, está ouvindo? Mas Sophie e Hou, de mãos dadas, sorriam e sorriam, sem conseguir parar. Não me incomodem agora, disse Hou. Tudo o que fiz foi pelo dinheiro. Mentiroso, exclamou Sophie. Eu disse, gritou Michael, que Calcifer voltou. Isso atraiu a atenção de Hou e também a de Sophie. Eles olharam para a lareira, onde o conhecido rosto azul estava cintilando entre a lenha. Você não precisava fazer isso, disse Hou. Eu não ligo desde que eu possa ir e vir, disse Calcifer. Além disso, está chovendo lá fora em Market Shipping.